Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu me chamo o professor Rafael e vou estar ministrando essa disciplina de análise das demonstrações financeiras, que é uma reoferta da especialização em gestão financeira da Universidade Federal do Cariri. Bem, como consta no cronograma, nesse primeiro momento nós iremos tratar sobre os aspectos introdutórios da análise das demonstrações financeiras. Então, será uma aula voltada mais para os conceitos iniciais e também para certa aplicabilidade nas organizações. Em um segundo momento, que será a aula disponibilizada na próxima semana, iniciaremos de fato o cálculo e a análise de alguns índices que foram estabelecidos e que constarão na nossa avaliação para a obtenção da nota final dessa disciplina. Então, de forma inicial, vamos estudar quais são esses aspectos introdutórios. No primeiro momento, cabe realizar a seguinte pergunta: por que realizar um estudo aplicado a demonstrações contábeis ou financeiras? O autor Matarazzo afirma o seguinte: as demonstrações financeiras, por si só, não revelam claramente a situação da empresa. É a análise, por meio dos índices e comparações, que permite compreender a liquidez, a rentabilidade, a estrutura de capital da entidade. Então, com base nessas análises das demonstrações financeiras, a gente vai conseguir entender a conjectura a qual aquela determinada entidade está inserida. Então, conseguiremos compreender no curto, médio e longo prazo como está o andamento das atividades daquela organização. Então, respondendo essa pergunta, em um primeiro momento, essa análise da demonstração financeira ela é pertinente para avaliar a situação econômica e financeira da entidade. E o que isso possibilita? Identificar se a empresa é lucrativa, analisando, a exemplo, a demonstração do resultado do exercício, por meio dos índices de rentabilidade, que a gente vai estar estudando mais adiante, verificar a estrutura patrimonial da organização, a composição dos seus ativos, passivos e também do patrimônio líquido, que são contas de naturezas patrimoniais que, por conseguinte, estão presentes lá no nosso balanço patrimonial. E também entender a capacidade de gerar caixa por meio da unidade geradora de caixa. Então, possibilita analisar, de forma preditiva a entrada de recurso na entidade. Um segundo ponto que também é possível por meio dessa análise, as demandas legais da Comissão de Valores Imobiliários e também de outros entes. Isso voltado para o mercado primário e também para o mercado secundário. Então, como exemplo, de uma demanda que é necessário que seja feita essa análise é na fusão e também na abertura inicial, na disponibilização das ações no mercado primário. Ou seja, na abertura inicial daquelas ações no mercado. O terceiro ponto é a análise da viabilidade do negócio, que é justamente analisar a capacidade operacional da organização no médio e longo prazo. Então, por meio dessa análise, conseguimos entender e analisar a capacidade operacional daquela organização na prestação de serviço futuro ou na venda de mercadorias, nos exercícios seguintes. Também possibilita, e foca em atender os usuários internos e externos daquela determinada organização. Como internos, eu trouxe aqui algumas exemplificações, seriam os sócios, gerentes, funcionários, que precisam saber se a empresa é sustentável. E essa análise, por meio das demonstrações, possibilita entender e compreender essa sustentabilidade das atividades operacionais da organização.
Como usuários externos, nós podemos destacar os bancos, fornecedores, investidores, o governo, muitas vezes na figura do fisco, que utilizam os dados para créditos, parcerias, investimentos e, como eu já citei, o fisco, possíveis e prováveis fiscalizações. Bem, no próximo slide também frisa a questão da possibilidade, por meio dessa análise contábil voltada para as demonstrações contábeis, analisar a comparabilidade e o desempenho da organização. Então, no que diz respeito à comparabilidade, é justamente comparar a empresa com ela mesma em períodos anteriores, quando a gente estuda uma análise horizontal ou uma análise vertical, e não somente comparar com ela mesma, mas também com aqueles concorrentes que disputam aquele mesmo mercado, ou seja, por meio de indicadores de mercado. Também possibilita e permite verificar tendências de crescimento ou retração. À medida que você faz essa comparação por meio das demonstrações contábeis dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, é possível se chegar a uma tendência ou de crescimento ou de retração, com base nas unidades de valores históricas que foram analisadas. Então, tem-se que entender também que todas essas informações que serão analisadas precisam atender às características qualitativas da informação contábil. O que isso quer dizer? Que para que uma análise das demonstrações contábeis seja de forma benéfica para a organização, ou seja, tenha uma real efetividade, é necessário que as informações contábeis que estão inseridas naqueles relatórios contábeis sejam munidos das características qualitativas da informação, que justamente dão valor para aquela informação contábil que está sendo evidenciada. Então, como já foi mencionado nessa disciplina, uma vez que aqui nós estamos trabalhando com a reabertura da disciplina, as características qualitativas da informação contábil, ela se divide entre as fundamentais e as características de melhoria. Nas fundamentais, nós temos a relevância e a representação fidedigna. Vamos trabalhar cada uma delas. No que diz respeito à relevância, a informação deve fazer a diferença nas decisões dos usuários, considerando a materialidade, ou seja, a importância dela. Então, quando que uma informação ela é relevante para a contabilidade? Quando ela tem um valor preditivo ou um valor confirmatório. No valor preditivo é justamente analisar uma tendência de aumento ou uma tendência de queda, prevendo essa possível tendência. E no valor confirmatório é quando ela confirma alguma informação que está sendo analisada no presente momento. Então, uma informação ela vai ser relevante quando ela tiver um valor preditivo ou quando ela tiver um valor confirmatório, considerando também a sua materialidade e o seu impacto. Na representação fidedigna, evidencia que a informação deve ser completa, neutra e livre de erro material, refletindo, claro, que sempre dentro das possibilidades, a realidade econômica da organização. Então, completa é porque não pode deixar de se mencionar uma determinada informação que impactaria a decisão tomada na organização. Neutra é que o contador ele não pode expressar um viés ao disponibilizar e ao fornecer aquela informação lá nos nossos relatórios. E livre de erro material é que essa informação ela não está presente nela um erro que faria com que uma determinada ação
fosse tomada de forma a prejudicar a nossa organização. E tudo isso é para refletir a realidade econômica daquele ente. Nas características de melhoria, nós temos o seguinte: temos a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade. Pois bem, no que diz respeito à comparabilidade, justamente como a gente já trabalhou nos slides anteriores, permite comparar períodos ou entidades. Exige consistência nos critérios que foram analisados. Então, quando você compara, você parte dos mesmos critérios de comparação para que essa comparação possa fazer sentido. Na verificabilidade, diferentes usuários podem chegar às mesmas conclusões, comprovação direta ou indireta. Então, no que diz respeito à verificabilidade, é justamente como num processo de auditoria, e essa comprovação no estudo ela tem essa diferenciação entre a forma direta e indireta, verificar aquelas informações que estão postas lá nos nossos relatórios contábeis, lá nas nossas demonstrações. Então, determinado elemento do ativo ele foi evidenciado nas nossas demonstrações com base em um documento hábil que foi a compra daquele ativo. Então, isso diz respeito à verificabilidade. A tempestividade, a informação deve estar disponível em tempo hábil para ser útil. Ou seja, de nada adianta uma informação ser relevante, ser representada de forma fidedigna, se ela não foi posta na contabilidade a tempo para subsidiar a tomada de decisão pelo órgão deliberador daquela entidade. Já no que toca à compreensibilidade, é a clareza na apresentação das informações. Deve ser compreensível, mas sem perder a sua essência. Então, quando a gente fornece essa informação, uma informação contábil, a gente parte de um princípio de que o usuário da informação contábil ele tem um conhecimento mínimo sobre aquilo que está sendo posto. E, para auxiliar essa compreensão, tem-se as notas explicativas das demonstrações contábeis. Então, essas são as características que melhoram aquela informação contábil que está sendo evidenciada. As características qualitativas da informação contábil. Uma vez compreendendo por que avaliar, por que realizar análise das demonstrações financeiras ou contábeis, entendendo também que aquelas informações que estão naqueles demonstrativos, elas são relevantes, elas estão representadas de forma correta, possibilitam a comparabilidade, a verificabilidade, foram postas de forma tempestiva e também de forma compreensível, nós podemos validar e entender melhor cada um dos índices que serão estudados mais adiante. Aqui, só relembrando um pouco, eu trouxe um fluxograma, mesmo que de forma resumida, para evidenciar o registro da informação contábil. Então, mediante um fato contábil, ou seja, um fato que promove e que impacta o nosso patrimônio líquido, nós teremos o reconhecimento daquele fato. E para isso existem os critérios de reconhecimento. Uma vez conhecido aquele critério de reconhecimento, a gente mensura o valor por meio das bases de mensuração. Depois dessa base de mensuração identificada, a gente registra, evidencia nas nossas demonstrações contábeis e promove a divulgação por meio dos relatórios contábeis, por meio das demonstrações financeiras. Então, tem o fato contábil, tem o reconhecimento, ou seja, o lançamento dessa informação na nossa contabilidade, com base
na sua mensuração, e para isso existem as bases de mensuração para o passivo, as bases de mensuração para o ativo, registramos e evidenciamos e depois divulgamos para as partes interessadas da organização. Bem, aqui a gente vai começar a trabalhar um pouco sobre as principais demonstrações contábeis. Eu trouxe um resumo, evidenciando as características e os objetivos de cada uma das demonstrações. Então, temos o balanço patrimonial, que mostra a posição patrimonial e financeira da entidade, com seus elementos contábeis, ativo, passivo e patrimônio líquido. Na demonstração do resultado do exercício, é justamente apurar o resultado líquido da organização por meio das contas de resultado. Então, temos receitas, custos e despesas, e por meio dessa demonstração conseguimos encontrar o resultado líquido. Temos a demonstração do fluxo de caixa, que mostra entradas e saídas de caixa dividida em atividades, nas atividades operacionais, atividades de investimento e também de financiamento. Nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido, mostra justamente a alteração e como se deu essa alteração do nosso patrimônio líquido, evidenciando os saldos iniciais, os aportes que foram feitos, os lucros, dividendos e também os saldos finais. Temos também a demonstração do valor adicionado, que mostra a riqueza que foi construída pelaquela organização e como ela foi distribuída. Então, nós temos os funcionários, os governos, os acionistas e etc. E nas notas explicativas, por fim, elas complementam e explicam itens das demonstrações contábeis. Então, bases de apresentação, quais foram as políticas contábeis, fornece também transparência e qual o contexto daquelas organizações, e são obrigatórias para todas as empresas. Então, pessoal, essa foi a aula inicial voltada para a análise das demonstrações contábeis, análise das demonstrações financeiras, e na segunda aula a gente vai começar a trabalhar mais propriamente dito os índices que serão abordados lá na nossa prova. Então, nós teremos os índices de liquidez, de rentabilidade e também de alavancagem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo por meio do meu e-mail institucional, josé.botelho@ufca.edu.br.